As crianças voltando para a escola, parte 3. Vamos lá, vamos entender todo esse processo? Vocês já perceberam então que a criança ela fica dentro da escola, mas ela fica entre os pais que ficam para fora e os professores que estão dentro lidando com essas crianças o tempo inteiro. Os professores, com certeza, eles devem satisfação, né? Devem, dentro da hierarquia, aos coordenadores e diretores, ok? Então, existe uma hierarquia aqui, a gente deixa isso para outro momento. Dentro dos professores, com os pais, a criança, se ela for sufocada ou se ela for, de certa forma, descentralizada, ela vai sentir muito essa tensão e, com certeza, essa criança vai adoecer. Então, a criança, quando ela vai para a escola, normalmente, sem a gente pensar nesse momento de pandemia, que se volta às aulas com uma grande insegurança, sem saber como que os professores vão lidar com essas crianças, vamos apertar aqui um pause, porque daqui a pouco nós vamos falar dessa situação. As crianças só vão para a escola primeiro se os pais permitirem. Então, a tendência da volta às aulas para as crianças, primeiro vai ser as crianças que querem voltar, que estão felizes, né? Tem muitas crianças que não vê a hora de voltar para a escola, porque é o ambiente que elas podem conviver com os amigos. Então, antes de pandemia, o que a gente via? Que tinha crianças que não conseguiam se desprender desses pais por conta da insegurança que existe dos pais em deixar as crianças serem realmente educadas no sentido de conhecimento com os professores. Não vamos esquecer que educação vem de casa, na escola se coloca conteúdo, aprendizado. Na escola não é educação de respeito, o respeito já vem da nossa casa, ok? Então, esse soltar dos pais para os filhos é muito importante. Nós estamos num momento onde os professores, coordenadores, diretores não sabem exatamente como vão fazer com os nossos filhos. Essa é a grande verdade. Tem que respeitar a porcentagem de sala de aula, distanciamento. Como é que faz isso com crianças? Que quando estão entre crianças, elas precisam do quê? De contato. O que as crianças estão buscando na escola são os amigos, o contato novamente. Então isso vai ser um trabalho realmente muito tenso para esses professores. Porque as crianças em si, o que eu tenho certeza que vai acontecer é um sufocamento no sentido de medo, castramento. Será que as nossas crianças merecem isso realmente? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, mas a linguagem ela precisa ser muito bem colocada para esse momento de volta às aulas, para a gente poder, de certa forma, incluir todos dentro de um sistema. A escola, de certa forma, ela já tem essa dificuldade há alguns anos. Dentro do momento de pandemia, ela precisou puxar esses pais para trabalharem juntos. O que acontece é que muito tempo ela jogou fora esses pais. Não dava sentido a entender o porquê que uma criança tem certa dificuldade. Dentro das leis sistêmicas, a gente entende que o sistema vem todo para dentro da escola. Então, se você tem 20 alunos dentro de sala de aula, na verdade, você tem quantos? 63. Por que 63, Cláudio? Desses 20, todos eles levam para dentro de sala de aula os pais. Então 20 vira 60, mais o professor, que tem que levar também o pai e a mãe deles, 63. Então essa é a conta que a gente tem que fazer sempre quando se entra em sala de aula, para todos poderem pertencer. E aí existe a ordem, mas a ordem, quando ela se desequilibra por conta de um professor que não consegue ser grande para os pequenos, ali já começa uma tensão também. Então, dentro desse processo, a gente precisa sempre deixar os grandes conduzirem os pequenos. Tem pequenos que se sentem grandes e até maior do que os professores. Existem técnicas, existem métodos para isso. É isso que eu trabalho na formação, tá? Baseado na parte pedagógica. Então, dentro da formação, os professores vão precisar de muito mais do que conhecimento. As pessoas não vão conseguir equilibrar o mundo simplesmente colocando conteúdo dentro dos potinhos. Tudo evoluiu, a escola precisa evoluir, os coordenadores e diretores precisam evoluir, porque não adianta vir fazer o que a gente já vinha fazendo, o que vinha fazendo já era fragilizado, era cada vez mais sufocar os alunos colocando mais conteúdo dentro do que eles precisam. E as crianças vêm fracas dentro de casa, com falta de respeito, com dificuldades dos pais, chegam fragilizadas na escola, pegam professores que simplesmente jogam muito conteúdo, elas são
de certa forma, esmagadas dentro da escola. O que a gente precisa aqui não é só tirar a atenção dessas crianças, é colocar conteúdo apropriado aqui e embasar aqui. Trazer para dentro da escola não significa trazer o pai e a mãe para dentro da escola, mas sim entender o que está acontecendo aqui, e aí cabe muito mais ao coordenador do que propriamente aos professores. Os professores são filtros que levam isso para os coordenadores. Então, dentro do processo, nós estamos precisando, dentro das escolas, do quê? De mais diálogo. Diálogo, porque relacionamentos sempre precisam andar na mesma direção, próximos, e tendo diálogo para manter essa direção e essa proximidade. Só que se não existe diálogo, o que acontece? Ninguém sabe para onde está indo. E aí os pais muitas vezes esperam algo, os professores esperam outra coisa, o coordenador outro, o diretor outro, e as crianças é que pagam o preço disso, tá legal? Então, agora a gente vai para o quarto vídeo.